Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. E a lição de hoje é a lição de número 13. Que traz por título Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. O texto áureo está registrado em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A verdade aplicada diz ainda: é preciso permanente vigilância e andar em espírito, para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. Então são os requisitos exigidos pela palavra de Deus para todo aquele que quer viver uma vida, digamos, religiosa sem esse vazio, sem essa vida, Infelizmente, nós temos muitos irmãos que ainda não entenderam a profundidade e a responsabilidade de ser um autêntico cristão. Então, tem vivido uma vida frouxa, uma vida nominal, um crente de aparência, um crente sem compromisso com o Senhor, com a palavra, e isso é perigoso. Então, conforme vemos aqui, e o texto de Malaquias está dizendo que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso vai acontecer um dia. Hoje, está todo mundo junto e misturado. Como disse bem Jesus naquela parábola, O joio está misturado com o trigo. Mas o joio nunca foi trigo e o trigo nunca foi joio. São plantas parecidas, mas com frutos diferentes. Por isso que Jesus falou na parábola, contando para os discípulos e para aqueles que estavam ali junto com ele, que quando os trabalhadores perguntaram se o proprietário daquela propriedade queria que arrancasse o joio, ele disse: não vamos arrancar, porque ao arrancar o joio, você também pode arrancar trigo, porque é tudo igual, parece. Então deixe eles crescer juntos. Agora, no dia da colheita, a coisa muda. O trigo vai dar o seu fruto, que é característico do trigo. E o joio vai dar o seu fruto. Embora durante todo o período eles se pareceram, foram igual, aparentemente, mas no fruto se consegue identificar quem é o trigo do joio. E esse texto vem falando isso. É por isso que nós precisamos atentar para a palavra de Deus e procurar viver uma vida de integridade, de fidelidade ao Senhor. Porque, conforme está dizendo o profeta, naquele dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então não basta ser crente, tem que ser crente de verdade. Antigamente existia um medicamento chamado Denorex. Eu creio que muitos irmãos devem lembrar dessa propaganda. Então o Denorex ele tinha cheiro de remédio, mas não era remédio. Tinha gosto de remédio, mas não era remédio. Ele tinha muitas características de remédio, mas não era remédio. Então é a mesma coisa aqui. Tem muita gente que parece que é crente, demonstra uma máscara de cristão, de piedoso, de espiritual, mas não tem nada a ver com isso. Ele não é. É o joio plantado no meio do trigo. Então, se você não quer ser um joio, não quer ser lançado no fogo, então você precisa tomar um posicionamento hoje. Veja a verdade prática dizendo que é preciso permanente vigilância e andar em espírito. Paulo diz que aqueles que andam em espírito não cumprem o desejo da carne. Está registrado lá em Gálatas. Para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. Então, esses cuidados o cristão precisa ter. Se você quer ser trigo, se você quer ser aquele que naquele dia vai fazer a diferença entre o que serve e o que não serve, então você precisa entrar pela porta. A porta é Jesus, o caminho é Jesus e não há outra alternativa.
Os objetivos da lição de hoje, meus queridos, primeiro, apresentar o cenário do profeta Malaquias. Segundo, falar acerca das ofertas contaminadas. E terceiro, extrair lições do livro de Malaquias para hoje. O texto de referência está registrado em Malaquias, capítulo 1, verso 1, Malaquias 3, verso 1, Malaquias 4, versículo 6. Então, veja, o primeiro versículo vem dizendo: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Depois, Malaquias 3, verso 1 e o 6 vem dizendo: eis que eu envio o meu anjo e preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse versículo aqui é forte, né? Então veja ainda Malaquias 4. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós temos aqui a alusão, no primeiro momento, a profecia, ela está apontando a misericórdia de Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Veja que se o Senhor mudasse naquilo que ele já prometeu, da promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, não existiria resquício humano sobre a terra. Deus já teria exterminado diante de tantas mazelas que nós vimos no decorrer desse trimestre. No entanto, Deus não muda. Ele é bondoso, é misericordioso, ele é longânimo e etc. e tal. No outro ponto aqui, ele está falando aqui de João Batista. A função de João Batista foi exatamente essa, de converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ou seja, preparar o caminho do Senhor, para receber o Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, irmãos, ela vem falando que Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento e sua mensagem é sobre arrependimento e juízo, mas também é uma mensagem de esperança, restauração e salvação. Então, o primeiro ponto aqui é o arrependimento. Sem arrependimento, conforme está escrito, não há remissão de pecado. Então, a mensagem de Malaquias é sobre o arrependimento. Segundo, sobre o juízo de Deus que virá sobre aqueles que não se arrependerem. Mas, ao mesmo tempo, traz também uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração e salvação. E isso exatamente pelo versículo que lemos, onde o Senhor diz que ele não muda. Então, o que ele prometeu, o Senhor vai levar isso até a última instância. No entanto, se a pessoa ela for obstinada de coração e de mente e não aceitar, né, aquilo que Deus está oferecendo, então aí vem o juízo. Porque aí nós vemos que não houve arrependimento. E se não há arrependimento, o juízo é mais certo do que 2 e 2 é 4. Então nós vemos aqui que no cenário do profeta Malaquias, diz aqui o texto que no tempo de Malaquias os judeus já tinham voltado da Babilônia, cerca de 100 anos. Estavam curados da idolatria, mas indiferentes à casa de Deus. Os sacerdotes tinham se tornado negligentes em suas funções, os sacrifícios eram de qualidade inferior, não atentando às exigências divinas para tal. O dízimo era negligenciado e tinham voltado à antiga prática de misturarem-se com povos idólatras pelo casamento, conforme declara Esdras, capítulo 9. Então, eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo. Então, veja, 100 anos tinham se passado desde o retorno da Babilônia para Jerusalém. Conforme vimos em lições anteriores, o templo já não era mais aquele templo que foi no passado. Já não tinha mais nenhum luxo. Já não tinha aquele esplendor que teve no passado. Então nós vemos que na reconstrução do templo, nós vemos muitos, né, já se afastando, porque o templo não tinha mais nenhuma beleza. Ali existia uma grande ostentação, né, por conta da formosura, da beleza e de tudo aquilo que
que foi colocado ali por intermédio de Salomão, né? Ouro, prata, pedras preciosas e etc. E, de repente, o templo era simples, construíram o altar, muita gente já desanimou ali no meio do caminho. Os profetas vieram alertando que precisava concluir a construção, eles finalmente concluíram, mas aquela apatia tomou conta de todos eles. E agora, neste último cenário aqui, Malaquias ele vem apontando, e eles não enveredaram pelo caminho da idolatria, como está escrito aqui, né? Mas os sacrifícios eram de qualidade inferior. Eles iam ao templo, mas já não tinham mais aquele zelo de pegar o melhor para oferecer para Deus. Então eles ofereciam ovelhas debilitadas, ovelhas doentes, muitas vezes machucadas. Então eles estavam oferecendo o que era ruim para Deus, né? Então Deus, através do profeta Malaquias, vem chamar a atenção deles, né? Porque eles não estavam atendendo às exigências divinas para o culto, para o sacrifício. Um outro ponto que o profeta menciona aqui é a questão do dízimo. Veja que o dízimo ele foi implantado lá no deserto ainda, quando foi construído ali o tabernáculo. A família de Arão foi separada, foi a única família que não teve possessão na terra, ou seja, a terra foi dividida entre as 11 tribos, mas a tribo de Arão, de Levi, ou a tribo sacerdotal, eles não tinham propriedades. Eles foram proibidos pelo Senhor de cultivar a terra, de trabalhar. Por quê? Porque a função deles era cuidar do templo, era cuidar do sacrifício, era a liturgia do sacrifício ali, né? Apresentar diante de Deus a demanda do povo no que diz respeito a pecado, fazer sacrifício pelo pecado do povo e etc. E apresentar-se diante de Deus ali, intercedendo pelo povo. O dízimo foi colocado em evidência ali por determinação de Deus. Então essas 11 tribos trabalhavam, produziam e na colheita trazia 10% daquilo que era produzido para o sustento daquela família ou daquelas famílias que dedicavam-se de tempo integral à obra de Deus, vamos dizer assim. Então, agora aqui nós vemos que eles também estavam relaxando nisso, negligenciando, né? E tinham voltado à antiga prática de misturarem-se com povos idólatras pelo casamento, e é uma coisa proibida. Deus não aceitava isso, porque Deus não queria que houvesse essa mistura, né, de raças, ou seja, não, eu acredito que não pelo fato de casar com uma estrangeira, mas pelo fato delas não pertencerem ao povo escolhido de Deus, né? Então Deus proibiu. Então eles estavam fazendo isso novamente. Eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mudanismo entre o povo. O que nós temos visto nos dias atuais? O mundo tem entrado na igreja. E era exatamente isso que Deus não queria. E então levanta o profeta Malaquias para botar o dedo nessa ferida. Além de terem, não estarem fazendo as coisas certas conforme Deus exigia, não estava trazendo os dízimos, estavam se casando com mulheres estrangeiras, né, pessoas idólatras, pessoas que não tinham o temor de Deus, e ainda por cima, né, o mundo estava entrando no meio deles, ou seja, eles estavam assumindo novamente as práticas mundanas, que é um perigo para o servo de Deus. Então, meus amados irmãos, esse é o ponto, né, do cenário da época do profeta Malaquias. E se a gente analisar, não está tão diferente hoje, né? Eu falei em lições anteriores e vou repetir de novo, porque isso eu acredito ser importante, que houve uma época em que a liderança da igreja tomou um extremo, e era um extremo muito pesado, considerado hoje por muitos escritores como um talibã. Foi a época da ditadura evangélica no país. Então não podia isso, podia aquilo, e era seguido de perto, né? Ao ponto de que se algum crente fosse surpreendido na rua em desarmonia com aquilo que estava na RI da igreja ou do ministério,
a pessoa era disciplinada imediatamente, principalmente se ele fosse surpreendido por um diácono, um presbítero, enfim. Ele era disciplinado, não podia usar camiseta, como eu já disse aqui, e tantas outras coisas. Era proibido porque era pecado. Não era proibido por ser proibido, é porque era pecado. Então, a igreja, por um tempo, ela assumiu um extremo. E desse extremo de Talibã, de ditadura, ele havia agora para um outro extremo. Esse extremo aonde pode tudo. E aí tem prevalecido aquela prédica de que o Senhor só quer o coração. Deus não está preocupado com o tipo de roupa, com o tipo de cabelo, enfim. Antigamente, tudo isso era pecado se praticasse, porque o cabelo da irmã era santo, o homem não podia usar short, não podia dar de camiseta, não podia dar... Enfim, então saiu-se de um extremo e veio para outro extremo. Ou seja, nesse contexto, irmão, faltou o equilíbrio. Nem muito além, nem muito aquém. A igreja precisa manter-se no equilíbrio. É claro que a palavra de Deus, ela aponta o certo e o errado. E ela dá a dica, conforme o profeta Ezequiel. O Senhor não tem prazer na morte do que morre. Antes, o seu desejo é que o homem se arrependa do seu pecado, do seu mau caminho e viva. Então, essa é a palavra de Deus. Então, nós não podemos estar no extremo onde a gente passa a dominar as pessoas e fazer delas um escravo, porque eu digo para os irmãos que muitas daquelas pessoas que se submeteram àquele sistema, né, de ditadura, de Talibã, eles se submeteram porque não tinha outra alternativa, mas lá no coração deles, eles tinham o desejo de fazer outras coisas que era proibido, não podia, porque era pecado. Agora a gente vê o extremo aqui, né, onde a porta se abriu e alargaram mais ainda a porta, e agora entra tudo. É lamentável a gente ver isso, porque está faltando o equilíbrio. E Deus, através da palavra, está mostrando que Deus ele está sempre desejando que haja um equilíbrio, nem muito além, nem muito aquém, como já disse, para que a palavra de Deus, para que a obra de Deus continue. Nós, como cristãos, nós não perdemos a pureza e nem a santidade, mas também não podemos nos tornar instrumentos de Satanás para fazer outros pecar. Então o inimigo tem entrado através do modismo, através de muitas coisas, e hoje já não é pecado, já não é proibido. Aliás, a questão de usos e costumes, ela foi algo tido como doutrina, né? Era como se fosse uma doutrina bíblica. Só que o Senhor sempre ele procurou manter a sua igreja no fiel. E eu me lembro de época em que os pastores, antigamente, né, eles diziam: irmão, nós somos um povo comprado e remido pelo sangue do Senhor Jesus e, portanto, nós somos um povo separado, somos santos. Então, quando o mundo vai, a gente vem. E quando o mundo vem, a gente vai. Ou seja, o que eles diziam é que você nunca vai andar de mão dada com o mundo. Nunca vai estar ombreado com o mundo. Então, é como água e óleo. Se você coloca o óleo misturado com a água, não vai demorar muito, esse óleo ele vai subir, a água vai ficar embaixo. Se você agitar bem aquela garrafa com óleo, parece que vai estar misturado, mas não demora muito, o óleo vai tomar a sua posição e a água vai ficar na posição dela. Então é mais ou menos isso. O cristão ele não pode, né, fazer parte deste mundo no sentido de se envolver com as coisas que o mundo oferece. Isso é certo. Então, se por um tempo as coisas foi tão apertadas, por que agora está frouxa? Por que agora o que era pecado lá não é mais aqui? Então, a gente precisa ver que aqui, pelo o início dessa aula, nós vemos que era exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Eles tinham abandonado, em parte, a idolatria, mas estavam praticando outras coisas que era tão quanto pior, ruim como era praticar idolatria, tá certo? Então, eles não estavam envolvidos 100% na idolatria, mas eles estavam casando com mulheres estrangeiras, eles estavam negligenciando o dízimo, eles estavam fazendo um sacrifício mal feito, oferecendo de pior para Deus, né? E estavam abrindo a brecha para, né, um espírito de mundanismo, que é o que nós estamos vendo na atualidade. Então, meus amados irmãos, nós vemos ainda que, no segundo ponto aqui,
as questões tratadas no livro de Malaquias, tais como a corrupção no sacerdócio, o divórcio leviano de esposas israelitas e o casamento misto com mulheres pagãs também foram abordados no livro de Esdras. Então nós temos Malaquias capítulo 1, versos 6 a 14, né? E Malaquias capítulo 2, verso 16, e depois temos Esdras capítulo 9, verso de 1 a 4, depois capítulo 10, do verso 1 a 4. E Neemias também falou sobre isso, né? No seu livro, no capítulo 10, do 28 a 31, depois no capítulo 13, do 10 a 14, e depois nos versículos 23 a 31. Assim, segundo o Manual Bíblico da CPAD e Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, a partir da descrição apresentada por Malaquias em sua mensagem, é provável que tenha exercido seu ministério profético aproximadamente entre 450 e 435 a.C. Então nós vemos que a coisa ela desgringolou tanto que nem os sacerdotes, aqueles que tinham sido levantados por Deus para ser o representante do povo, aquele que teria que interceder pelo povo, levar as causas do povo perante Deus, eles também estavam relaxados. Eles também estavam sendo subornados, como vimos aqui, né? Estavam sendo corrompidos e estavam corrompendo. A coisa estava feia. Então, por isso, é que Malaquias vem trazendo essa mensagem da parte de Deus para despertar o povo. Eles começaram a se divorciar das suas esposas, começaram a fazer casamento misto. E aí fica aquela questão, irmãos, aquela grande interrogação. Será que hoje também não tá igual? Quantas pessoas hoje estão divorciadas? Quantas pessoas estão casando hoje já pela terceira e quarta vez? Porque assim, um abismo chama outro abismo. E o Senhor foi testemunha do teu casamento lá na tua mocidade com aquela moça. E de repente, depois de alguns anos, você aborreceu essa moça, essa mulher, e abandonou e pegou outra, sem a vontade, sem a direção de Deus. Então é um abismo chamando o outro. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus detesta, né? Ou Deus odeia o divórcio. Infelizmente, existem leis, né? Eles deixaram a lei divina para se apegar à lei humana, para poder fazer valer isso. Mas sigamos em frente. Malaquias repreendeu o povo por ter abandonado a lei de Deus, chamando-os de volta para um relacionamento genuíno com ele e também tentando avivar o espírito nacional deles. O profeta denunciou a hipocrisia dos sacerdotes, alertou sobre o casamento com mulheres de outros povos, a quebra da lei do sábado, a falta de empatia entre seus próprios compatriotas, a negligência com os dízimos e a desobediência à palavra de Deus. Israel estava vivendo muito aquém de uma vida daqueles que tiveram tantas experiências com Deus como o povo escolhido e separado por ele. O amor a Deus havia esfriado e o culto tornou-se um ritual frio e mecânico. Este é o cenário que o povo de Israel estava vivendo. E este é exatamente o cenário de muitos cristãos nos dias em que estamos vivendo. Pessoas vivendo dentro desse contexto. Não estão valorizando nada, porque muitas vezes o poder aquisitivo tem falado mais alto. Nós falamos aí em lições anteriores que muitas das vezes as pessoas servem a Deus com alegria quando as coisas estão bem. Está tudo tranquilo, trabalho, dinheiro no bolso, a casa abastecida. Então está tudo bem. Então a pessoa glorifica e adora a Deus com alegria, com prazer. Mas na hora que as coisas começam a sair do controle, na hora que acaba o dinheiro, na hora que a casa começa a esvaziar, já não tem mais o suprimento, essas pessoas se entristecem e já não vão mais para a casa do Senhor. E outros é o contrário. Quando a coisa está feia, está faltando tudo, eles correm para os pés do Senhor e buscam o Senhor com choro, com lágrimas, se quebrantam diante do Senhor. Aí Deus abre as janelas do céu e começa a abençoar. E na hora que ele sente o frescor, na hora que ele sente que as coisas estão caminhando conforme ele desejava, o vento está soprando a seu favor, eles simplesmente abandonam a casa do Senhor. Então, existem esses dois lados da moeda. Existem aqueles que glorificam quando as coisas estão bem e não glorificam quando está ruim. E tem aqueles que glorificam quando está ruim
e quando as coisas melhoram, eles se afastam da presença do Senhor. Então é esse o cenário que nós temos visto nos dias atuais. E muitos, sem dizer que têm se tornado cristãos nominais, como já falamos, é aquele crente frio, aquele crente ator, Existem muitos crentes ator, a questão que eu falei no início, é o joio no meio do trigo. Ele parece que é, mas não é. Porque lá na frente, os frutos vão mostrar quem realmente ele era, ou ele é. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, nós temos aqui a questão das ofertas contaminadas. Veja, irmãos, Malaquias denunciou a oferta que traziam para o sacrifício como expiação pelo pecado, conforme Malaquias 1:8, contrariando as orientações de Deus a Moisés de como deveria ser feita a escolha dos animais para o sacrifício, conforme está registrado em Levítico, capítulo 22, 17 a 33, e número 18, de 21 a 24. Aquele povo trazia animais enfermos e defeituosos, os quais não ousariam oferecer ao governador. O profeta reprovou tal atitude e anuncia ao povo que Deus se tornará amado da terra inteira. Malaquias capítulo 1 e verso 11. Então veja que a situação era tão ruim e eles não estavam nem aí na hora de ofertar, de sacrificar a Deus. Lá em Levítico, a ordem era trazer um cordeiro de um ano, um cordeiro perfeito, um cordeiro com saúde, sem alejo, não podia ter nenhum tipo de alejo físico, enfim. Porque esse cordeiro, irmão, de acordo com a figura que é mostrada por Deus ao povo de Israel, ele era um símbolo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme apontado por João Batista. Então, tinha que seguir essa reta. O sangue daquele cordeiro que era apresentado era como o sangue de Jesus derramado no Calvário para a remissão de toda a humanidade. Ali há um indivíduo, há uma família, no de Jesus, por toda a humanidade. Então não podia ser um cordeiro defeituoso, doente, com bicheira, machucado, aleijado. Não podia, tinha que ser dentro daquilo que Deus tinha determinado. E agora, nesse cenário que estamos vendo aqui, eles estavam apresentando essas ofertas contaminadas, doentes, feridos, machucados, aleijados, então, coisa que eles não se atreviam a levar para o governador. Se eles não tinham coragem de levar um animal dessa natureza para o governador, que era o governador humano, como é que eles tinham tanta petulância e coragem de trazer um animal nessa situação para Deus? Então era algo complicado, era um assinte muito grande, era um desrespeito a Deus pelo que eles estavam fazendo. Então, nós vemos aqui que o profeta provou tal atitude e anuncia ao povo que Deus se tornará amado da terra inteira. Aqui, nesse ponto aqui, desse contexto, nós vamos ver que quando o Senhor diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, por quê? Porque lá o povo não queria mais servir a Deus no templo, porque o templo não tinha mais nenhuma beleza exterior. Aí o Senhor diz, olha, não fica avexado não, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E como está escrito que Deus não habita em construção feita por mãos humanas, o Senhor aqui está deixando claro, através do profeta, que o Senhor habitaria não mais em templos construídos por homens, mas ele habitaria no templo que ele próprio construiu, que somos eu e você, nós que servimos a Deus. Hoje o Senhor habita em nós, e o apóstolo Paulo ele dá ênfase profunda sobre esse tema, quando diz que nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, edifício de Deus, que o Senhor habita em nós, etc. E isso é fato. Então hoje o Senhor habita em nós. Então não precisamos ter aí um prédio, um salão, onde possamos colocar prata, ouro, pedras preciosas, como o templo de Salomão, porque mais cedo ou mais tarde isso vai ser roubado, como aconteceu, vai ser destruído. Mas esse templo não, esse templo aqui ele é permanente. Ainda que o corpo, como diz Paulo, ele venha a se desfalecer, mas a habitação ela vai continuar, porque ela encerra por um período aqui para continuar aguardando o dia em que o corpo ressurgirá e agora glorificado e para sempre estaremos com o Senhor. Então essa é a maior alegria, de hoje poder
termos nos tornado templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui era sobre a questão dos pecados dos sacerdotes. Os sacerdotes que deveriam ensinar e guiar o povo na retidão, conforme está registrado em Malaquias capítulo 2, verso 7, eram os responsáveis por aquela situação deplorável. Haviam se tornado corruptos e tão mercenários que a palavra sacerdote era alvo de desprezo entre o povo. Preocupados com seus objetivos pessoais, os sacerdotes deixaram de exercer o ministério para o qual foram consagrados. E aí é bom a gente lembrar aqui que a coisa desgringolou a partir de Eli, quando os irmãos, vamos dizer assim, chegavam, né, no templo, lá no tabernáculo para ofertar ao Senhor. Os filhos de Eli já encomendavam os serviçais ali para pegarem o melhor, pegar o pedaço de carne melhor e separavam. Eles não estavam cumprindo, né, com as determinações de Deus. Então, era um absurdo. Praticavam coisas erradas e parece que Deus não estava vendo nada. Parece, né? Porque Deus estava de olho e estava aguardando o momento certo para agir. Da mesma forma, aqui, Malaquias, ele está denunciando que os sacerdotes, que eram responsáveis pela liderança do povo, ensinar o povo, orientar o povo, conduzir o povo, eram os primeiros a fazer coisas deploráveis, se corrompendo, né? Eram verdadeiros mercenários. Ao ponto de que daqueles que realmente tinham compromisso com Deus, não queriam mais nem conversa com esse sacerdote, porque estavam vendo o que estava acontecendo. Então diz aqui que eles eram alvo de desprezo entre o povo. Os irmãos já não queriam, porque estava tudo errado. Eles estavam fazendo vista grossa para o pecado. Havia exploração dos seus compatriotas, sabe? É uma coisa terrível, irmão. E Deus estava levantando o profeta Malaquias para poder chamar a atenção. Eles estavam preocupados com seus objetivos pessoais. Aí eu pergunto, e hoje é diferente? Veja ainda, os sacerdotes deixaram de exercer o ministério para o qual foram consagrados. Hoje nós vemos aí, irmãos, o Deus chamado dinheiro tem falado mais alto. E muitos estão hoje na liderança de igrejas simplesmente preocupados com esses objetivos aqui, de ganhar dinheiro, de ter uma vida farta, de conquistar aquilo que eles querem, mas não estão preocupados com o povo. Do povo eles querem apenas a lã e o azeite, a gordura. Se ela está fraca, se ela está doente, se ela já morreu, pouco importa. Se um sai, outro acaba vindo depois e ocupa o lugar daquela. E é assim que tem sido. Então, naquele dia, irmãos, eu falo na volta do Senhor Jesus, haverá uma grande surpresa, porque exatamente o que nós vimos aqui, lá no texto, né, no texto áureo, nós veremos aqueles que forem fiel ao Senhor, eles verão a diferença entre aqueles que realmente serviram a Deus com integridade e fidelidade, daqueles que só fingiram. É por isso que Jesus, uma certa feita, ele fala, está registrado no Evangelho de Mateus, quando ele diz que naquele dia muitos exclamarão diante dele, mas Senhor, no teu nome eu fiz, aconteci, lá na minha rua e etc. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem muita gente usando o nome do Senhor Jesus, mas não tem compromisso com o Senhor. O Senhor não conhece ele. O nome do Senhor Jesus tem poder, e até o diabo sabe isso. E quando alguém invoca o nome do Senhor Jesus, o que é ruim sai, porque o nome do Senhor Jesus tem poder. Mas isso não quer dizer que quem está usando o nome do Senhor tem algum compromisso com ele. É exatamente o que a gente tem visto. Tem muita gente usando o nome do Senhor, né? Operando milagre, fazendo tanta coisa, enganando tanta gente também, mas eles não têm compromisso com o Senhor. E naquele dia a gente vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Um outro ponto aqui, o mensageiro de Deus e o anjo da aliança. As nações pagãs que viviam em torno de Israel começaram a ficar mais prósperas, cultas e saudáveis, e isso despertou a inveja e as murmurações dos israelitas contra Deus. Eles tinham a impressão de que Deus estava abençoando mais os maus e incrédulos do que o seu povo,
Por isso começaram a duvidar do poder e da justiça de Deus. O questionamento deles era: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Malaquias capítulo 2, 17. Tal questionamento logo encontra sua resposta nos primeiros versículos do capítulo 3. O título Meu Mensageiro e a profecia anunciada são aplicadas a João Batista, conforme está registrado em Marcos capítulo 1, 2. Quanto ao anjo da aliança, Malaquias 3 e 1, segundo os estudiosos, é o Senhor Jesus Cristo, antes do seu nascimento na forma humana. O contexto refere-se à primeira vinda de Jesus ao mundo com o objetivo de restaurar o verdadeiro e aceitável culto a Deus, por causa da contaminação no templo, com avareza, inveja, arrogância, incredulidade, egoísmo e etc., conforme registra João capítulo 12, 2, verso 13 a 22, já não poderia ser chamado de casa de Deus. Assim sendo, o templo foi destruído no ano 70 a.C., e em seu lugar Jesus oferece seu corpo como sacrifício na nova aliança. A partir de então, todos os cristãos em todas as partes do mundo que o aceitam como Senhor e Salvador constituem-se templo do Espírito Santo de Deus, conforme registra 1 Coríntios 6, 19 a 20 e Efésios capítulo 2, do verso 20 a 22. Então, aqui nós temos alguns pontos que nós podemos elencar aqui. O primeiro deles é que todas as vezes, irmãos, que nós nos apartamos de Deus, a tendência natural é que as coisas comecem a ir de mal a pior. Então, nós vimos aqui o cenário do povo de Israel quando Malaquias veio confrontá-los acerca das práticas que eles estavam tendo ali, sobre a questão do sacrifício errado que eles estavam fazendo, sobre a questão da apatia em adorar a Deus na beleza da sua santidade, a questão do casamento misto, a questão do divórcio, a questão da corrupção por parte do sacerdócio. Então, veja que eles trancaram a janela do céu. Porque o que Malaquias vai dizer? Quando ele chama a atenção do povo, pedindo para que o povo trouxesse todos os dias uma casa do tesouro, para que houvesse mantimento, e fala para a pessoa fazer prova de Deus, e se Deus não abençoá-los. Então, a partir do momento em que esse povo, eles se apartam do Deus vivo e começam a fazer coisa errada, eles deixam de ser abençoados. Em contrapartida, os ímpios, os maus, eles começam a ser abençoados. E eles começam a criticar a Deus. Então, qualquer um que faz o mal é abençoado. Onde está a promessa de Deus de nos manter abençoados, de sermos a nação? Como é que você quer fazer uma coisa ou ter uma coisa se você não está andando em conformidade com a palavra de Deus? Como é que você quer ser abençoado se você não é sincero naquilo que você faz? Como é que você quer abençoado se você não está tributando a Deus todo louvor, toda honra e toda glória? Não tem como, irmão. Eu falei que um abismo chama outro abismo. Enquanto você estiver na presença de Deus, Deus se responsabiliza e te abençoa. Ele concede aquilo que deseja o teu coração, desde que você priorize o reino de Deus e a sua justiça, porque é isso que está escrito. Agora, quando você não prioriza o reino de Deus e nem a sua justiça, o que é que você vai esperar? Eu tenho que esperar. Então, a sua vida vai de mal a pior. E não adianta você, por que irmão fulano, a irmã cicrana é mais abençoada do que eu? Porque, o que ela faz? Começa a examinar, começa a ver. Por que Deus fez isso para fulano e não está fazendo para mim? Busque mais o Senhor, pergunte ao Senhor, Senhor, aonde que eu estou falhando? Aonde eu estou errando? Por que eu não estou sendo abençoado? O que eu preciso fazer? Então, é exatamente isso que nós devemos fazer, irmãos, para que nós possamos receber de Deus alguma coisa. Deus está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, mas é preciso que eu esteja no centro da sua vontade para ser abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. O ponto de número 3 aqui, o ponto 2 e 3, diz que o dia vindouro do Senhor, a derradeira profecia do Antigo Testamento, proclama uma palavra de esperança para o futuro dos crentes em Jesus, de todos os povos, nações e culturas. Prediz o retorno de Elias, que foi levado vivo ao céu.
Jesus indicou João Batista como Elias, que anunciou o Messias, Mateus 17, do verso 10 a 13. João Batista pregou e profetizou no poder e no Espírito, Mateus 11, verso de 13 a 14, 17, 12 a 13 e Marcos 9, de 11 a 13. 4 vezes Malaquias olha à frente para o dia do Senhor, conforme Malaquias 1, 11, 3, de 1 a 6, 16, 18 e 4, de 1 a 6. Seria como uma fornalha ardente e consumiria os perversos, mas para os que temiam ao Senhor seria dia de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria trazendo salvação. O mesmo sol que destrói alguns traz raios benéficos para outros, símbolos de Jesus Cristo como Salvador e Juiz. Então nós vemos aqui, conforme vimos no tópico anterior, e o Senhor vem falando aqui de João Batista, que foi o precursor de Jesus. A função dele era preparar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, preparar o caminho do Senhor, chamando o povo ao arrependimento para receber o Cristo. E Jesus, ele aparece nesse cenário como aquele que vem agora entregar a sua vida, como o próprio João Batista descreve, quando aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O templo, por conta da corrupção e de tanta coisa errada, Deus permite que no ano 70 o general Tito, né, destrua tudo, derrube tudo, né, e estão aí agora naquela expectativa, melhor dizendo, de ser reconstruído ou construído aí o terceiro templo. Isso pode acontecer e vai acontecer porque, inclusive, né, escatologicamente falando, o anticristo ele vai assentar-se lá no trono e vai dali querer se autoproclamar Deus. Então, quem conhece aí isso de escatologia, já leu aí o Apocalipse, sabe que isso vai acontecer. Então, esse terceiro templo vai ser reconstruído. Hoje, no local onde estava construído o templo, tem uma mesquita lá. Com certeza isso vai acontecer. E o que nós tiramos disso aqui é que o Senhor, ele veio trazer para nós uma esperança. Esperança é essa, de não termos hoje um local objetivo lá, um local de adoração, onde todo mundo, né, ia adorar e fazer seus sacrifícios, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo e o Senhor habita em nós. As práticas, elas continuam a mesma. Trazer todos os dias uma casa do tesouro, ofertar, prestar a Deus um culto sincero, um culto de louvor e adoração a Deus, porque senão naquele dia, como falamos no início dessa aula, haverá a diferença, ou veremos a diferença entre aquele que serviu a Deus com integridade e aquele que apenas serviu a Deus de fachada, né? Ele vai passar vergonha naquele dia. Outra coisa aqui, irmãos, no último tópico aqui, é na questão de Malaquias para hoje. Veja que Malaquias ainda fala ao mundo moderno sobre a necessidade de manter a prática da fé alinhada a um verdadeiro relacionamento com Deus. É um alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso. Uma palavra de conforto, Malaquias encerra a sua mensagem falando da diferença entre o justo e o injusto. Deixa uma palavra de conforto aos justos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros do cevador. Malaquias capítulo 3, 18 e Malaquias capítulo 4, 2. Deus exerce seu juízo, mas também aponta para a verdadeira esperança. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Deus não se esquece de nossas obras. Malaquias capítulo 3, 16. Então, essa palavra de conforto é para o verdadeiro cristão. E para o ímpio haverá calor, haverá fogo, haverá juiz, um juízo cruel, né? Não é que muitas vezes é um juízo cruel, porque naquele dia o Senhor Jesus já não será mais o amor. Ele será um juiz sem compaixão. Ele não está lá para ter misericórdia, ele está lá para julgar. Mas para aqueles que andarem de acordo com a vontade do Senhor, nascerá o sol da justiça. E salvação ele trará debaixo das suas asas. E nós poderemos sair e crescer como bezerros
no cevador. Haverá um tempo de paz, de alegria, de harmonia, de gozo, de felicidade para aquele que hoje sofre por conta do amor de Jesus, muitas vezes perseguidos. Quando a gente olha para o cenário mundial, a gente vê tantos irmãos nossos sendo perseguidos, aprisionados, muitas vezes assassinados por conta do amor a Cristo, porque é proibido falar do amor de Cristo em muitas nações do mundo. Mas essas pessoas, elas não se acovardam e vão levar a mensagem e colocam as suas vidas em risco e elas fazem a obra de Deus. Mas naquele dia, elas estarão na presença do Senhor, livre da perseguição, livre, dos dissabores desta vida, das doenças, das enfermidades, do sofrimento, porque ali será um reino de paz, um reino de harmonia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vemos ainda aqui que vale a pena servir a Deus, Ou, melhor dizendo, vale a pena servir a Deus? É uma interrogação. O povo tinha estabilidade, mas não era rico. Cansados de esperar, os judeus acharam que Deus os havia abandonado. Eles continuavam a adorar a Deus, mas sem fervor, sem empenho. Alguns se casaram com mulheres de outras nações porque isso lhes conferia riqueza e bons relacionamentos. Eles colocavam em dúvida o valor da fidelidade a Deus em detrimento da prosperidade dos ímpios. Não se pode negar que em muitos momentos muitos servos de Deus titubeiam diante dessa realidade, diante da prosperidade dos maus. Surge a pergunta se ainda vale a pena ser fiel a Deus. E eu digo que vale, porque como diz bem o apóstolo Paulo, a nossa cidade não é aqui, a nossa riqueza não está aqui. E o próprio Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Nós temos uma cidade, nós temos riquezas, mas ela não está aqui. E o Senhor disse que nós devemos amontoar ou juntar riquezas aonde o ladrão não rouba, a traça não estraga, a ferrugem não corrói, e etc, e etc. Então vale a pena ser crente assim, vale a pena servir a Deus, porque Deus neste plano, irmãos, tem nos sustentado com a porção acostumada. O salmista diz que ele tinha sido moço e que estava velho, mas uma coisa ele diz, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você tem sido justo diante de Deus e de tudo aquilo que você pratica, se você tem priorizado o reino de Deus e a sua justiça, acredite, você jamais vai passar fome, você jamais vai mendigar o pão, a tua descendência não vai mendigar o pão, porque Deus é contigo. Deus vai abrir porta aonde for necessário para trazer o sustento e trazer tudo aquilo que você precisa, porque Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece as minhas necessidades, e Deus não é um pai ruim e mau, que, como diz o Senhor na sua parábola, que pedindo o filho pão, ele lhe dá uma pedra, se pedir um peixe, ele lhe dá uma serpente. Não, Deus, se o mal sabe dar boas coisas aos seus filhos, Deus também sabe nos dar boas coisas. Então, vale a pena trilhar este caminho, mesmo com lágrimas, mesmo com sofrimento, mesmo sendo perseguido, vale a pena, porque o nosso descanso não está aqui, o nosso descanso é lá, nos braços sacrossantos do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto vem falando aqui sobre o verdadeiro culto. O profeta Malaquias traz um despertamento para o povo de Deus em uma época de crise nos ambientes religiosos, no ambiente social e desânimo entre as pessoas. É possível que, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente ou ao seu entorno, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Isso se reflete em uma experiência de culto vazio e práticas religiosas sem sentido algum. É como se Malaquias desafiasse cada crente para se colocar frente ao espelho para uma avaliação muito sincera do seu relacionamento com Deus. Então nós vemos aqui que o verdadeiro culto, ele tem que estar acompanhado de vontade, de interesse. Está doendo, mas eu continuo adorando a Deus. Está faltando tudo, mas eu continuo adorando a Deus. Eu agradeço a Deus pelo momento, eu agradeço a Deus pelo que está acontecendo, eu agradeço a Deus porque Deus tem estado comigo e eu sei que no seu tempo tudo isso vai mudar. Veja, irmão,
o que está escrito. O choro pode durar uma noite inteira. E quando as coisas estão ruins, irmãos, eu não sei se você já passou por isso, e quando as coisas estão ruins, parece que a noite fica mais longa. Demora mais a passar. Mas uma coisa é certa, pela manhã a alegria virá. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Porque é um novo dia. E se há um novo dia, há uma esperança, porque Deus ainda está no controle de toda a situação. Há momentos em que somos levados pelo desânimo, mas nós não podemos baixar a guarda. Precisamos estar de pé. E não podemos barganhar com o mundo, conforme vimos no tópico anterior, aonde muitos começaram a se casar com mulheres estrangeiras para obter poder aquisitivo, poder ter prestígio, poder tirar proveito da situação. Mas precisamos permanecer fiel ou fiéis na presença de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a conclusão vem dizendo: vimos nesse trimestre que os profetas pregavam o arrependimento como requisito indispensável para o perdão de Deus e o cumprimento de suas promessas. Essa foi a função dos profetas. Eles vieram pregando o arrependimento, para que, através desse arrependimento, viesse o perdão de Deus para todos que estavam vivendo em desacordo à vontade do Senhor. E a mesma mensagem do passado é a mesma de agora. Eles trouxeram para os dias de hoje uma palavra de arrependimento para que eu, você, para que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, nos voltemos para o Senhor com o coração quebrantado e sincero, porque está escrito: Deus não ouve a pecador, mas se esse pecador é sincero e tem um coração quebrantado, a esse o Senhor ouve. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele incline sobre nós o seu rosto, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Eu quero me despedir aqui agradecendo a Deus pela tua vida, por esse trimestre que Deus nos permitiu ter, aonde tiramos muitas lições para a nossa vida espiritual e cotidiana nesse tempo chamado pós-modernidade. Que Deus te abençoe em Cristo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.